Saudações a todos, a todas. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o dia de Pentecostes. Pedro explica à multidão o que aconteceu. Cita o profeta Joel, um texto que aponta para o fim dos tempos, bem na linha da pregação de João Batista, o grande dia do Senhor, aquele grande dia, a grande manifestação do Espírito em prodígios, no meio de prodígios. É o que está acontecendo aqui, agora. E Pedro, então, continua o seu sermão, capítulo 2, versículo 22, homens de Israel. Veja, Pedro fala com clareza, não está embriagado, não está falando em línguas, está falando a sua língua, procurando argumentos e dizendo o que tem que dizer para que todos entendam. Homens de Israel, ouvi estas palavras. Jesus, o Nazareno, foi por Deus aprovado diante de vós com milagres, prodígios e sinais, que Deus operou por meio dele entre vós, como bem o sabeis. Alguns comentaristas dizem o seguinte: Jesus disse aos apóstolos, preguem o reino de Deus. No primeiro sermão, Pedro começa a pregar Jesus. Não era para pregar Jesus, era para pregar o reino de Deus. Mas é preciso que se compreenda quem é este Jesus que mandou pregar o reino de Deus e se perceba no fim que o reino de Deus é o próprio Jesus entre nós. Este homem, entretanto, entregue segundo o desígnio determinado e a presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o pela mão dos ímpios. Sermão claro, palavras distintas, corajosas. Dizer isso à multidão, vocês o mataram. Ele está cheio do Espírito Santo. Mas Deus o ressuscitou, libertando-o das angústias do Hades, pois não era possível que ele fosse retido em seu poder. De fato, é a respeito dele que diz Davi. E agora Pedro cita a passagem do rei Davi, o Salmo, para dizer, esse Salmo se aplica a Cristo ressuscitado. Eu via sem cessar o Senhor diante de mim. Quem escreve? Davi. E o que diz Davi? Eu, Davi, via sem cessar o Senhor diante de mim. Ele está à minha direita para que eu não vacile. Por isso alegra-se o meu coração e minha língua exulta. Mas ainda também minha carne repousará na esperança, porque não abandonarás minha alma no Hades, nem permitirás que teu santo veja a corrupção. Deste-me a conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de júbilo na tua presença. Ora, quem está falando? Davi está dizendo o quê? Minha carne repousará na esperança. Não abandonarás a minha alma no mundo dos mortos. E Pedro então continua, irmãos, seja-me permitido dizer-vos com toda franqueza, a respeito do patriarca Davi. Ele morreu e foi sepultado, e seu túmulo encontra-se entre nós até o presente dia. O túmulo de Davi estava ali, está ainda, ao lado do local do cenáculo. Davi está dizendo que a sua alma não ficará abandonada no lugar dos mortos. E Pedro diz, vamos falar com sinceridade, Davi morreu. Foi sepultado, está aí entre nós. O seu túmulo se encontra até o dia de hoje entre nós. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia assegurado com juramento que um descendente seu tomaria assento em seu trono,
previu e anunciou a ressurreição de Cristo, o qual, na verdade, não foi abandonado no Hades, nem sua carne viu a corrupção. Então, Pedro diz, esse texto que Davi fala em nome pessoal, não se aplica a Davi que morreu e foi sepultado. É o nosso grande patriarca, mas está morto e sepultado. Se aplica a quem? Ao Cristo ressuscitado. Davi previu o seu descendente que não seria abandonado no Hades, nem sua carne veria a corrupção. Este Jesus, Deus o ressuscitou. E disto todos nós somos testemunhas. Portanto, exaltado pela direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e o derramou. E é isto o que vedes e ouvis. Pois Davi, que não subiu aos céus, afirma, disse o Senhor a meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu faça de teus inimigos um estrado para teus pés. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, Deus o constituiu Senhor e Cristo, este Jesus, a quem vós crucificastes. Sermão claro e preciso, dirigido com coragem e entusiasmo, mostrando como as Escrituras se realizam na pessoa de Jesus. Embora Davi fale em seu próprio nome, este Davi não foi preservado da morte e nem subiu ao céu. Isto se aplica ao Cristo que vocês mataram e que Deus ressuscitou. Sermão muito claro, muito preciso, muito exato e compreensível para aqueles que lá estavam para celebrar a festa das colheitas. O primeiro sermão de Pentecostes foi feito por moção do Espírito Santo. E é este o Espírito Santo que deve fazer com que os ouvintes entendam aquilo que Pedro está falando. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, sermão de Pedro. Davi, o grande Davi, não subiu ao céu. E escreveu no Salmo, disse o Senhor ao meu Senhor, senta-te à minha direita. Quem é que está sentado à direita do Senhor? Aquele que subiu ao céu. E aquele que subiu ao céu é o Cristo ressuscitado. Não há glossolalia nesta pregação primeira de Pedro. Há uma linguagem muito clara, muito bem definida. Redação de Lucas. Ouvindo isto, versículo 37, eles sentiram o coração traspassado e perguntaram ao Pedro e aos demais apóstolos, irmãos, que devemos fazer? Aí está o toque do Espírito Santo. Também aquela multidão toda sentiu o coração traspassado. Sentiu no coração alguma coisa. Então aí está uma ação do Espírito. O que devemos fazer? Respondeu-lhes Pedro. Notem uma forte tradição petrina. Um dos documentos fonte dos Atos dos Apóstolos é o chamado documento petrino, que traz a tradição, toda uma tradição sobre Pedro. Respondeu-lhe Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Arrependei-vos. Conversão, chamado de conversão, ser batizados em nome de Jesus Cristo. Batismo invocando o nome do Senhor Jesus. Diz a nota, esta maneira de falar talvez não vise tanto a fórmula ritual do batismo, quanto o significado do próprio rito. Profissão de fé em Cristo, tomada de posse por Cristo, daqueles que doravante lhes serão consagrados.
Então, explicação. Não seria uma fórmula do rito batismal, porque o rito batismal será em nome da Trindade, segundo os Evangelhos, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui está dito, batizem em nome de Jesus. Convertam, arrependam-se e sejam batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados. Poderia ser um momento em que o batismo era feito simplesmente, eu te batizo em nome de Jesus Cristo? Talvez. Não consta dos evangelhos isto. Então, é legítima a interpretação que diz, antes de receber o batismo, a água, você tem que fazer uma séria profissão de fé em Jesus Cristo. O batismo consiste na aceitação de Jesus Cristo. Essa é a verdade. Eu posso jogar toda a água do mundo em cima de alguém que não está querendo ser batizado, que não aceita Jesus Cristo, que nem sabe do que se trata. Então, é mero rito. Podia ser até magia, mas nada está acontecendo. Como é que as coisas acontecem? A coisa acontece que, num dado momento, algo me diz, o Senhor Jesus é real, existe, está aí, eu creio nele, quero viver para ele, vou segui-lo totalmente e morro, sem ter tido tempo de que me jogassem água com a fórmula. Nós falamos no batismo de desejo. É este o batismo que aqui está. Então, antes do batismo, eu já estou batizado, porque já houve uma conversão e eu já disse, eu creio profundamente. Por isso também fazemos a profissão de fé antes que o rito batismal seja feito. Então, sejam batizados em nome de Jesus Cristo, vamos interpretar assim, mostrem que vocês aceitaram Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Então, o rito vai confirmar. Mas os sacramentos mostram que a graça está lá. Sacramento não é magia, né? A gente coloca a matéria e alguma coisa, pluf, estoura e aparece. Não. O sacramento, aquilo que é sensível no sacramento é para os nossos olhos, nossos ouvidos, nossa sensibilidade verem, perceberem o que está acontecendo lá dentro. Mas eu posso jogar toda a água do mundo em cima de alguém e não acontecer nada. Agora, esta água que é jogada, ela mostra alguma coisa que aconteceu. Como a cruz que eu traço em cima de um penitente, mostra um arrependimento já existente. Mostra a graça existente lá. Por isso que o sacramento é eficaz no sentido de que faz com que a graça seja uma realidade. Mas não de forma mágica. Mostra, ela está aí. Arrependei-vos e seja cada um batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e então recebereis o dom do Espírito Santo. Então recebereis o dom do Espírito Santo. Tudo isso está acontecendo na pessoa. Uma vez que eu aceitei Jesus Cristo, recebo o dom do Espírito Santo. A crisma. Recebo o dom do Espírito Santo, pois para vós é a promessa, assim como para vossos filhos e para todos aqueles que estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras conjurava-os e exortava-os, dizendo, salvai-vos desta geração perversa, sejam diferentes do que está por aí. Aqueles, pois, que acolheram a sua palavra, fizeram-se batizar. E acrescentaram-se a eles, naquele dia, cerca de 3.000 pessoas. Então, aí temos um início, o livro dos Atos dos Apóstolos, da comunidade cristã, da Igreja de Jesus, dos discípulos de Jesus, que se expandem agora num grupo maior, batizado, cheio do Espírito Santo.
estamos lendo os Atos dos Apóstolos, o redator, aquele que está escrevendo, de vez em quando, faz uma pausa e faz um sumário, uma síntese das coisas que estão acontecendo. Então, nós ouvimos o sermão de Pedro, o primeiro sermão, o sermão de Pentecostes, o povo que fica encantado e pergunta o que vamos fazer agora. 3.000 são batizados e dão início à primeira comunidade cristã. Números simbólicos, reais, discutíveis. Depois de dizer que cerca de 3.000 pessoas abraçaram a fé, o versículo 42, então dá início a um sumário, uma dessas sínteses, dizendo: eles, este grupo convertido, mostravam-se assíduos ao ensinamento dos apóstolos. Então o autor vai descrever um pouco o que está acontecendo ali naquele momento. Assíduos ao ensinamento dos apóstolos, à comunhão fraterna, à fração do pão e às orações. Então aqui há uma descrição de 4 momentos que marcam agora a vida desta comunidade iniciante. A nota da Bíblia de Jerusalém diz que havia instruções para os novos convertidos, explicação das Escrituras, à luz dos eventos cristãos, uma orientação prática para a vida de todo este pessoal. Então, ensinamento dos apóstolos. Aqui imaginamos ou vemos os apóstolos reunidos com este povo, ensinando. Eles viram o Senhor Jesus, ouviram, participaram, receberam o Espírito. A comunhão fraterna. A comunhão fraterna. É preciso entender aqui, diz aqui, faz-se necessário entendê-la certamente como comunhão de bens. Comunhão fraterna se entende como comunhão de bens. Quer dizer, uma preocupação, que o texto vai dizer, de que não houvesse necessitados entre eles. Essa é a preocupação básica. Então, se entende, é um grupo que realmente adere junto a uma fé e quer viver da mesma forma esta fé, não pode ser indiferente uns aos outros. Aqui a importância da insistência da vida comunitária entre nós. Não apenas nas organizações, também nas paróquias. Nós já vivemos tempos da igreja em que era muito forte na pastoral a insistência na vida comunitária dos grupos que se encontravam, que não fossem simplesmente pessoas que estão uma ao lado da outra sem saber quem são. E mais até do que outras preocupações que são legítimas também e que são importantes aqui. E aqui, então, este grupo se preocupava com isto, né, o que a gente vê nos vários grupos que existem por aí. Mas, de qualquer forma, é algo a ser insistido sempre, porque o egoísmo faz com que a gente se feche, que a gente esqueça do outro. Fração do pão, palavra para expressar a Eucaristia. E as orações. Partem o pão, rito simples, evidentemente, e as orações, que ainda vêm da tradição judaica, que envolvem a fração do pão. Apossava-se de todos o temor, pois numerosos eram os prodígios e os sinais que se realizavam por meio dos apóstolos. Então, os apóstolos têm aqui de Deus esta graça de acompanhar o ensinamento com alguma coisa extraordinária que comprovava o seu ensinamento. Os milagres.
que eles podiam fazer. Todos os que tinham abraçado a fé reuniam-se e punham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e dividiam-nos entre todos, segundo as necessidades de cada um. Era real? Sem dúvida. Era possível? Sem dúvida. É um ideal? Também, sem dúvida. Alguma coisa que o ideal da comunidade primitiva que permanece como ideal entre nós. Então, quando se forma uma comunidade religiosa, um grande mosteiro que se espalha pelo mundo afora, são cristãos que querem viver isto. E também entre leigos, muitas vezes, grupos que se formam também com esta marca. E mesmo sem terem uma vida estritamente comum, podem ter uma vida na qual, com a preocupação de que ninguém tenha necessidades. Dia após dia, unânimes, com uma só alma, mostravam-se assíduos no templo, partiam o pão pelas casas, tomando o alimento com alegria, simplicidade de coração. Louvavam a Deus e gozavam da simpatia de todo o povo, e o Senhor acrescentava cada dia ao seu número os que seriam salvos. Então está a descrição da primeira comunidade cristã. Estamos ouvindo nesse sumário dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, ou 41 até 47, uma pequena síntese de como vivia a comunidade cristã. Uma proposta ideal, sempre precisamos ter uma proposta ideal, que nós tentamos realizar na vida, sabendo aquilo que diz Paulo tão bem, que nosso corpo é como uma tenda de barro pesada que sufoca as ideias. Paulo escreve isso, né? A gente tem ideias, gostaria de ver as coisas, mas depois vem a realidade humana que é um peso, mas que não justifica a gente não se esforçar. Pode dizer, todas as comunidades sempre tiveram problemas. Todas as comunidades evangelizadas por Paulo foram imperfeitas, mas é claro, a imperfeição é a marca da natureza humana. Até aquilo que é a nossa inteligência é marcada pela imperfeição do raciocínio. Mas não é a imperfeição que eu sigo. A perfeição vai consistir na misericórdia, naquilo que ajuda o ser humano a ser melhor. Então, um grande ideal, sem dúvida alguma, perfeitamente realizável, com algumas marcas que podem ser constantemente trabalhadas. Não é? Aqui se diz, por exemplo, dia após dia, unânimes. Estavam todos juntos, alegres. As fundações novas são assim, não é? Congregações antigas, quando eram novas, uma alegria, todo mundo jovem, todo mundo contente, todo mundo junto, todo mundo se ajudando. Passados uns tempos, depois parece que a coisa já não é mais tão assim. Unânimes, uma só alma. Mostravam-se assíduos do templo. O templo ainda existe, vão lá rezar. Partiam o pão pelas casas, tomando o alimento com alegria e simplicidade de coração. Então, aqui duas palavras importantes, alegria e simplicidade de coração. Então, eles vivem uma vida marcada pela simplicidade. Não criam confusões, não estão buscando coisas desnecessárias.
Mas aquilo que é o essencial, alegria, simplicidade. Então vão pelas casas, partem o pão. Se o partir o pão significa celebrar a Eucaristia, eles não têm igrejas, né? Não têm templos, não têm grandes instituições. Vão pelas casas. Isso basta, não? Isso basta. Eis aí um modelo de igreja. E é um modelo de igreja que perdura. Depois, é uma comunidade inserida na história, não é? Paulo chega em Corinto, por exemplo. Difícil para emprego, para trabalho, ganhar dinheiro, não tem cristãos, Priscila e Áquila que lá estão. Ele fica hospedado com Priscila e Áquila, vai trabalhar junto com eles na confecção de tendas e velas de barcos, etc. Tudo muito simples, muito pequeno, até que começam a aparecer as primeiras conversões. E há alguém que tem o nome de Justo, que tem posses, bens, uma casa grande. E essa pessoa se converte e recebe o batismo. Então, Paulo passa a reunir os que querem ouvir a palavra e os novos convertidos nesta casa maior. É natural, ele sai do apertozinho em que ele estava com Priscila e Áquila, ali trabalhavam, ali tinham suas oficinas, reuniam como podiam, quem chegasse. Agora tem um cristão, um novo cristão, que tem uma casa grande, com uma boa sala, e se é no estilo romano, tem um pátio também fora, então eles podem se reunir lá. Quando se fala de basílica, se fala de tipos de construções, no que tem um conjunto de colunas, e depois umas abas laterais, o centro, as abas laterais, as colunas. São grandes casas, grandes mansões, grandes palácios, que depois são cedidos também para que a comunidade se reúna quando ela é grande, não é? É assim, pouco a pouco, que as coisas vão mudando, vão se inserindo na história e talvez perca-se um pouco da simplicidade, né? Uma certa facilitação, se perde a simplicidade. Mas o ideal permanece sempre o mesmo. Alegria, simplicidade e partir o pão com os irmãos em algum lugar. Hoje em dia, os párocos sabem as dificuldades que eles têm em relação às igrejas no trato com as prefeituras. Porque as prefeituras consideram as nossas igrejas sala de espetáculo. O mesmo regulamento que se aplica a uma sala de espetáculo, eles aplicam às nossas igrejas. Tanto para estacionamento, quanto para os semáforos fora, quanto para subirem os degraus do presbitério, um pequeno elevador móvel, uma rampa, sinais de perigo no chão, como se fosse uma praça pública de divertimento ou uma sala de espetáculo, a porta da igreja um lugar de estacionamento para motos, uma série de coisas que a gente chega um momento que não entende. 4 grandes reservatórios de água para caso de incêndios e aí por diante. Era muito mais prático acabar com todas as igrejas, deixa as casas, deixa a casa paroquial, onde moram os ministros, e saiam pelas casas partindo o pão, tomando o alimento com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus, gozando da simpatia de todo o povo e vendo que o Senhor acrescenta cada dia ao seu número os que serão salvos. É possível? Claro que é possível. Claro que é possível. E em alguns lugares do mundo se vive assim ainda hoje em dia, onde a população não é na sua totalidade cristã. Mas também, evidentemente, a glória de Deus se manifesta na beleza que o ser humano
é capaz de criar e de imaginar. Então, também é um sinal da presença de Deus, nossos templos, nossas igrejas, nossas belas torres, os sinos que já não se podem mais tocar porque o vizinho reclama, o fiscal que é evangélico vem multar o padre e assim por diante. Então, não é nenhum problema. A igreja pode viver com simplicidade e alegria, partindo o pão pelas casas. Tudo é possível. Aqui está o ideal que os Atos dos Apóstolos nos propõem. Importante ouvir os ensinamentos dos apóstolos, ouvir aquilo que eles estão ensinando, não deixar que ninguém passe necessidade, celebrar a Eucaristia e rezar. Como vamos rezar? Do jeito que quiser, desde que reze. Do jeito que quiser, desde que reze. E haverá muita criatividade, desde os grandes mosteiros, que beleza de oração, às comunidades carismáticas, que também têm uma beleza de oração, até aqueles que simplesmente vão pegar o terço e rezar o seu terço. Partir aí o pão da Eucaristia com fé, acreditando no que estamos fazendo, olhando que ninguém passe fome e escutando o ensinamento. Os apóstolos estão aí, continuam. Aqueles que se dispuseram a dar continuidade à obra dos primeiros. Dizemos que os sucessores dos apóstolos são os bispos, mas juntamente com eles temos todos os outros carismas, que são carismas também de ensino, de alguém que pode transmitir aquilo que recebeu. E essa transmissão vai se fazendo por meio de cursos, de estudos, escolas, aquilo que o tempo moderno pode prever para que se faça em benefício de quem precisa aprender alguma coisa, até gravar um pequeno vídeo, como estamos fazendo, para transmitir àqueles que estão mais longe, mais distante, que não têm muito tempo para um estudo mais aprofundado. Então, tudo isto é possível, tudo isto está ao nosso alcance. Não compliquem as coisas. E mantenham esta palavra unânimes, junto com seus irmãos, tentar fazer o melhor para a transmissão daquilo que recebemos do ressuscitado e para que na alegria se acrescente ao número daqueles que serão salvos, muitos irmãos novos que creem em Jesus e são batizados. A comunidade está começando, os apóstolos estão aí, eles têm uma palavra a transmitir e Deus acompanha esta palavra com sinais. Palavra e sinais. Milagres que eram feitos naquele momento para que se firmasse o início da comunidade cristã. O grande milagre será sempre a caridade que se pratica para com os outros. E aqui temos um exemplo de uma caridade praticada com um sinal exterior extraordinário, que é uma cura. Os Atos dos Apóstolos podiam ser chamados de Atos dos dois apóstolos, Pedro e Paulo. Porque a narrativa do conjunto é de Pedro e de Paulo. Mas ainda no início se fala de todos os apóstolos. Eles estão em conjunto trabalhando. E aqui nós temos no capítulo 3 dois apóstolos que aparecem subindo ao templo, que é Pedro, sempre Pedro, e João. Com Pedro está João. Eles sobem ao templo para a oração da hora nona. As horas de oração que o templo conhecia, eles vão participar dela. Vinha então carregado um homem que era aleijado de nascença
e que todos os dias era carregado à porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. Vendo a Pedro e João que iam entrar no templo, implorou que lhe dessem uma esmola, como pediam para todo mundo. Mais 2 que estão entrando, uma esmola, por favor. Os judeus hoje, sobretudo os que são da linha mais ortodoxa, passam pelo meio das pessoas pedindo esmola, porque se dedicam muito aos estudos da palavra. E eles pedem tzedakah, tzedakah. Tzedakah significa justiça. O pedido de esmola se faz com a palavra justiça. Então, que se faça justiça para com aquele que está precisando. Então, aí pediram esmola a Pedro e João. Pedro, porém, fitando nele os olhos, junto com João, os 2, disse-lhes: olha para nós. O Papa Francisco disse uma vez que não se deve dar esmola simplesmente como quem joga alguma coisa para alguém, mas para olhar nos olhos da pessoa. Fitando nele os olhos, junto com João, disse-lhe: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber deles alguma coisa. Mas Pedro lhe disse: nem ouro, nem prata possuo. A igreja primitiva, na simplicidade, que caminha sem os bens deste mundo. É possível? Bom, parece que foi. O que tenho, porém, isto te dou. É bom ter o ouro e a prata, temos tantas contas a pagar, mas não podemos deixar de ter aquilo que Pedro tinha. O que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, põe-te a caminhar. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, põe-te a caminhar. Ou seja, na fé de Jesus Cristo. Batizado em nome de Jesus Cristo. Na fé de Jesus Cristo. Então, crendo em Jesus Cristo, você pode caminhar. E tomando-o pela mão direita, aqui há um gesto, então, de aproximação física, ergueu-o. É isso que se deve fazer, não? Pegou com a mão direita e ergueu. Não empurrou, não jogou no precipício e no fundo do poço. Não bateu sobre ele uma lei para dizer: você é um pecador. Pegou pela mão e ergueu-o. Modelo de igreja. No mesmo instante, seus pés de calcanhares se firmaram. De um salto, pôs-se em pé e começou a andar. E entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Todo o povo viu-o andar e louvar a Deus, reconheciam-no, pois era ele quem esmolava, assentado junto à porta formosa do templo. E ficaram cheios de admiração e de assombro pelo que lhe sucedera. Então, milagre feito por Pedro e por João. O milagre consiste no ato extraordinário de um aleijado começar a andar. Mas este milagre, que tem seus aspectos extraordinários, tem aquilo que é possível para todos. Conversaram, se olharam, se deram as mãos. Eu dou a você aquilo que eu tenho, aquilo que eu posso. Há algo aqui que também envolve este milagre. E Deus faz acontecer o extraordinário. O milagre é alguma coisa extraordinária que não se explica com as forças da natureza, que ultrapassa as forças da natureza.
Como ele não largasse a Pedro e a João, acorreu todo o povo atônito para junto deles, no pórtico chamado de Salomão. À vista disso, Pedro dirigiu-se ao povo. Então, aqui teremos mais um sermão, que fica para outra ocasião, de Pedro, no pórtico de Salomão, depois da cura deste aleijado. A gente se lembra que Jesus, na piscina probática, também curou ali o aleijado, e o aleijado que foi descido do teto. Então, os milagres de Jesus vão se repetindo nas histórias de Pedro e depois nas histórias de Paulo, comprovando a missão dos primeiros apóstolos. Hoje em dia, nós somos herdeiros de tudo isto, e temos os santos que, graças a Deus, são canonizados depois de 2 milagres feitos. Os milagres continuam, mas o milagre de cada dia. Olhou nos olhos, pegou na mão, levantou, ajudou a caminhar juntos. Tudo é possível, na simplicidade e na alegria da comunidade de Jesus.